Queridos irmãos, vocês tomem sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo, deixa eu ver aqui, que João escreveu. Abra sua Bíblia. Queridos irmãos, vocês tomem sua Bíblia, versículo 16, peguem sua Bíblia, versículos, tá bom? De número 17, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo, deixa eu ver aqui, que João escreveu. Abra sua Bíblia. Queridos irmãos, diz assim, João sua Bíblia, versículo 16, nos ensina em sua Bíblia, versículos, palavra de Deus, de número 17, nós vamos fazer uma leitura. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Agora eu convido você a orar, juntamente comigo, orando a Deus, pedindo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, Senhor Deus e Pai, dou-te graça por este momento de estar aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra, onde eu peço, Senhor, que teu Santo Espírito ministre esta noite em cada vida, em cada coração. Te peço, Deus, pelos teus servos, pelas tuas servas, chega-nos nos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, hoje nós estamos na nossa 8ª aula e estaremos estudando a doutrina do Espírito Santo de Deus. Vamos estudar pneumatologia ou paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Esse nosso curso, como os irmãos sabem, é um curso básico de teologia, não é um curso avançado, mas que tem um grande conteúdo para a nossa vida espiritual, e a gente vai aqui aprendendo um com o outro, dizendo para os irmãos que os irmãos podem participar, colaborando e ajudando aqui. Então, queridos, vamos estudar a palavra de Deus, pneumatologia, ou paracleteologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A paracletologia, é uma palavra formada por duas palavras gregas, parákratos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina, não é isso? Divide-se no estudo da Bíblia em dois períodos, o do Antigo e do Novo Testamento. No primeiro, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. No segundo, que é do Novo Testamento, começa no dia de Pentecostes, quando suas atividades se concretizam direta e continuamente através da igreja. Tá bom? Qual a diferença de paracletologia para pneumatologia, É quase a mesma coisa, pneumatologia, pneuma é estudo, é espírito, e logia é estudo, o estudo do Espírito Santo, Paracletologia porque ele dá um sentido de ajudador, consolador, Ambos são sinônimos, é o estudo do Espírito Santo, tá bom? Então vejam aqui, queridos, de início a gente pode observar que divide-se no estudo da Bíblia,
nos dois períodos do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No primeiro, no Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, né? E específicas e também em tempos distintos. No segundo, no Novo Testamento, muda, né? Quanto à sua atividade. E é isso que nós vamos acompanhar aqui e ver como o Senhor Deus nos orienta nisso, tá bom? Olha, vamos ver aqui os vários sentidos da palavra Espírito na Bíblia, para a gente não fazer confusão, tá certo? Primeiro, a palavra Espírito nas línguas originais, né? No Antigo Testamento, no hebraico, né? Ela traduz como Ruach, né? Ruach, que significa essencialmente vento, hálito, né? Respiração. No Novo Testamento, escrito na língua grega, a palavra espírito é pneuma. Né? A raiz pneu refere-se ao ar. O sufixo ma fala de ação, movimento do ar. O movimento do espírito. Tá bom? Segundo, ruach e pneuma refere-se também ao espírito humano. Diz respeito ao fôlego de vida que tornou o homem um ser vivente. E quando a gente vê Deus criando o homem, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 27, né? Tem 7 aí, mas eu acho que o versículo é Gênesis 2, 2, 7. Diz que formou o Senhor Deus o homem da pó da terra e soprou em suas narinas, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, né? Então aqui esse ruach e pneuma também se refere ao espírito humano, tá? Mateus capítulo 27, já no Novo Testamento, nós encontramos também algo sobre o assunto, onde nos diz assim, neste versículo do capítulo 27, versículo de número 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, né? Quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele rendeu o Espírito, que é pneuma, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos também pode ver algo sobre o assunto. É a essência da humanidade, pois ele é quem torna a alma, né? Ele torna a alma humana distinta da irracional. Então, a gente vê lá no primeiro tópico a questão da língua grega, né, o sentido. O segundo, ruach e pneuma, também se refere ao espírito humano. E também a gente pode ver ainda um terceiro ponto, né? E o espírito é relacionado aos anjos, né? Os anjos são espíritos criados sem a necessidade de corpos materiais. Essa palavra refere-se tanto aos anjos bons como aos anjos maus, tá certo? A gente pode fazer uma leitura lá em Mateus ainda, no capítulo 8, e o seu versículo de número 16, onde nos diz esse versículo assim: De chegada à tarde trouxeram-lhe muito endemoniados, e ele com suas palavras expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, né? Marcos 1, 23 também fala algo a respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, também ele fala algo a respeito, quando ele diz: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Lucas capítulo 1, verso 11, Atos 5, 19, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 7, também ele fala
sobre os anjos, né? E relacionados aos anjos, o Espírito. O quarto, a gente pode ver ainda também o Espírito referindo-se a Deus, quando se refere a Deus, tanto Ruach como Pneuma, tem uma conotação especial, porque ele é o Espírito eterno. E o escritor aos Hebreus, ele deixou isso registrado na carta aos Hebreus, no seu capítulo 9, e versículo de número 14, quando o escritor disse as seguintes palavras: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Né? Então, essa conotação de Ruach e Pneuma tem uma conotação especial quando se refere a Deus. Né? A palavra Espírito não limita o Espírito Santo a um sentido figurado ou uma mera representação impessoal. Ele é um fato, não é uma mera energia ou influência de Deus. É a terceira pessoa da Trindade, né? E glória a Deus por isso. Então, o Espírito Santo, irmãos, não é uma energia como alguns dizem que é, ou uma mera influência de Deus, como algumas seitas, no caso, Testemunho de Jeová, né? Falam que é a força ativa de Deus agindo, mas não é nada disso. O Espírito Santo, você vai ver mais adiante, que é pessoal e é a terceira pessoa da Trindade, né? Sabemos que a Trindade é Pai, o Filho e também o Espírito Santo, tá bom? Vejamos agora, irmãos, o Espírito Santo na doutrina da Trindade. Jesus coloca os três membros da deidade, né, no mesmo plano ao ordenar aos seus discípulos. Quando a gente lê Mateus 28, 19, que Jesus pede que os discípulos vá por todas as nações, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dados, né, oferecidos pela Bíblia levam-nos decididamente à conclusão de que, dentro da natureza do único Deus verdadeiro, há três pessoas, sendo cada uma coeterna, coigual e coexistente. Então, já neste primeiro capítulo, 28, 19, a gente leva a entender que os três é um único Deus, né? Mas são três pessoas distintas e o Espírito Santo faz parte deste capítulo. Então, o Espírito Santo, ele está dentro, inserido na doutrina, né, da Trindade, tá certo? Vamos ver aqui alguns versículos que deixa claro isso que nós estamos falando, estamos estudando. Por exemplo, o Pai é Deus, né? A gente lê Mateus no seu capítulo 11, versículo 25, onde nos diz este versículo as seguintes palavras. Mateus 11, 25, né? Diz: naquele mesmo tempo, Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Né? Podemos ler Romanos 15 e o versículo de número 6, quando o apóstolo Paulo, ele diz: para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, o versículo de número 6, você pode ainda ler este versículo,
onde Paulo também diz que, olha só agora, como este versículo de Efésios 4:6, ele é importante, né? Para fechar os demais versículos. Ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós, né? Ele deixa claro, Paulo, que o Pai é Deus. Agora, vejamos ainda também que o Filho também é Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo 1, versículo 1, bem conhecido este versículo, onde diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 18 nos diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Romanos 9:5 ainda fala, né? Hebreus, Colossenses, no seu versículo 2, no seu capítulo 2, versículo de número 9, esse versículo ele é tão importante quanto os outros, mas vejam só o que diz. Diz, porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Filipenses 2, versículo 16, também os irmãos podem ler este versículo e ver que Paulo também nos ensina dizendo que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Aqui fala quando ele se esvaziou, tomou uma forma humana, mas antes deixa claro o versículo que ele é em forma de Deus, dizendo que Jesus Cristo é Deus. Segundo a carta de Pedro, também confirma que Jesus Cristo é Deus. Agora observe o terceiro, que é o Espírito Santo, que é a doutrina que nós estamos estudando, né, hoje. A Bíblia também confirma que o Espírito Santo também é Deus, né? Se você fizer uma leitura cuidadosa no livro de Atos, no capítulo 5, versículos 3 e o versículo de número 4, né, já nos deixa claro que o Espírito Santo é Deus, né? Eu recomendo aos irmãos, eu tenho o hábito de sublinhar minha Bíblia, entendeu? Eu uso uma caneta azul e uma caneta vermelha, tá? E ainda por cima, esses lápis de correção, entendeu? E aqueles versículos que eu acho importante para mim, eu vou lá e sublinho, né? Para ficar mais fácil até encontrar. E aqui este versículo de Atos, ele é importante porque se amanhã ou depois alguém perguntar para você provar biblicamente que o Espírito Santo é Deus, você pode ler estes versículos, tá bom? Atos capítulo 5, 3 e 4, que fala de Ananias e Safira, né? E Ananias e Safira venderam uma propriedade e reteve o preço, né? E levantaram apenas alguma parte desse dinheiro para entregar aos pés dos apóstolos. E Pedro, ao chegar lá, chega para Ananias, diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus havia revelado a Pedro que Ananias e a esposa tinham mentido, né? E Pedro diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? E reteve a parte do preço da herdade, né? Aí no versículo número 4, observe aqui bem cuidadosamente a leitura, que diz: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Agora eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo B. Olha o que Pedro diz agora: não mentiste aos homens, mas a Deus. Se você fazer uma comparação do versículo 3 e o 4, observe no versículo 3, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Mas no versículo 4,
Pedro diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele está confirmando aqui, com base no versículo 3, que o Espírito Santo, ele é Deus. Aí podemos ver ainda outro versículo, que é em 1 Coríntios, né? No seu capítulo de número 2, os versículos de número 10 e o versículo de número 11, Paulo nos diz assim, neste capítulo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque tal dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então, observe aqui que Paulo está fazendo uma afirmação que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estão juntos, sendo um único Deus. O apóstolo Paulo também, ele fala algo a respeito em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 22, né, dizendo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, aí diz, em Espírito. Então, queridos irmãos, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, tá certo? Terceira pessoa da Trindade. Agora, lembrando aqui que não são três deuses, como a gente já estudou até antes, já falamos sobre o assunto. É um único Deus e três pessoas distintas. Você tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo, ele não é o Pai, tá certo? O Espírito Santo não é o Filho, e nem o Filho é o Espírito Santo, e nem o Pai é o Espírito Santo, certo? Eles são um único Deus, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam? Há alguma dúvida em relação a isso? Né? Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí a dúvida para a gente ver, tá? Eu creio que esses versículos deixam claro. Há muito mais versículos que a gente podia ler aqui, né? Dentro do assunto. Olha, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos um do outro, tá certo? Enviado e sendo enviado, honrado e sendo honrado. O Pai honra o Filho honra o Pai e o Espírito Santo honra o Filho, tá bom? Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, lá no capítulo de número 15 e o seu versículo de número 26, onde Jesus Cristo diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Preste bem atenção, né? 15, 26, perdão, 15, 26. Não é não é esta leitura, é 15, 20, estava lendo 16, é 15, versículo 26, e Jesus Cristo disse assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Observe aqui que já está abrindo uma luz para este entendimento, né? Ainda no mesmo livro de João, o capítulo 16, o versículo 13 e o 14, observe que Jesus Cristo, ele continua falando a respeito do Espírito Santo, quando ele diz, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E o versículo 14, olha agora o que diz o versículo 14, o que Jesus dizia do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha como é importante isso aqui, irmãos. Né? Então, o Espírito Santo, ele honra o Jesus Cristo, né? Podemos ler também no mesmo Evangelho, só que no capítulo 17 agora, versículo de número 1 e o versículo de número 8, onde Jesus disse, Jesus falou assim,
Levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegada a hora, glorifica a teu filho. Então, vocês estão percebendo o que Jesus está dizendo aqui? Pai, glorifica teu filho, né? Honra teu filho, né? E também o teu filho glorifique a ti, ou honre a ti. Então o pai honra o filho honra o pai, o Espírito Santo honra o filho, e assim sucessivamente, né? Podemos fazer outra leitura em 18, versículo 23, né? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. É outro versículo, não é bem esse, né? Então observe aqui nesses versículos, irmãos, que o pai honra o filho honra o pai, e o Espírito Santo honra o filho, né? Por que isso? Porque eles são um único Deus, mas são distintos um do outro. Queridos, ainda podemos entender da parte do Senhor a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Sua natureza e personalidade. Como eu já falei, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e não uma mera influência ou operação divina. E, portanto, dotado de intelecto, de emoção, autoconsciência, autodeterminação, tá bom? Quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Estamos se referindo a isso. Contém em si mesmo os elementos de existência pessoal, tá? O Espírito Santo ele possui os atributos, propriedades e qualidades e personalidade. Então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente personalidade, tá? Falando da natureza, né, e de sua personalidade da pessoa do Espírito Santo de Deus. Observem, queridos, ainda, o Espírito Santo, ele possui características pessoais, né? E quando a gente está falando de características pessoais, não referimos, por exemplo, a mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, é do corpo, né? Mas ele está falando aqui de qualidade, como conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade, tais como inteligência, certo? Vontade, amor, bondade, né? Sensibilidade, capacidade de entristecer-se. Quer ver? Vamos ler Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30. Quando Paulo está falando sobre santidade cristã, e ele está ensinando a igreja, dando regras de santificação, e Paulo pede uma coisa aos irmãos ali de Éfeso, né? Ele, nesse versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E se o Espírito Santo fosse uma simples força ativa, né? Então como ele ia se entristecer? Claro que não, né? Tanto que quem entristece é quem tem personalidade, né? O ser humano se entristece. E aqui fica claro este versículo, né? Isaías 63, lá no Antigo Testamento, você ainda pode ver algo que o profeta ele falou, em Isaías 63, o versículo de número 10, onde diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha o que está dizendo aqui, que os judeus ofenderam ao Espírito Santo de Deus, né? Diz que contristaram, né? Deixaram ele triste. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo tem a capacidade de entristecer-se, tá? Isso indica o que? Personalidade, tá? A gente pode ver também
bondade, né? Podemos ver vontade, inteligência. Olha o que é que diz lá em Romanos 8:27. Romanos capítulo 8, lá no seu versículo de número 27, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui neste versículo as seguintes palavras: e aquele é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ora, irmãos, esse versículo aqui deixa claro, né, com clareza, que ele examina os corações, ele, né, sabe qual é a intenção do Espírito, né? Então, queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força ativa, né? Ele não é uma força ativa, ele é um ser pessoal, tá bom? Ele tem bondade, tem amor, né? Você pode ler ainda Romanos 15, Romanos capítulo 15, o versículo de número 30. Vejamos o que diz esse versículo. Olha o que é que diz aqui Paulo: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Né? A irmã Adriana está dizendo aqui o seguinte, ela está nos orientando aqui dizendo assim: o próprio Cristo pressupôs a doutrina da Trindade ao instituir o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade, irmã Adriana. Exatamente. É aquilo que a gente lê lá em Mateus, né? Versículo 28 e 29. Olha como esses versículos é importante, irmão, você sublinhar na sua Bíblia, porque se você se deparar com o testemunho de Jeová, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele não é pessoal, certo? O testemunho de Jeová, né? Eles dizem que o Espírito Santo não é pessoal. Eles falam que é uma força ativa de Deus. Então você questione ele com esses versículos, né? Perguntando para eles como é uma força de Deus, se aqui está dizendo que ele ama, né? Que está ensinando que ele tem sensibilidade, que ele tem bondade, que ele tem capacidade de entristecer-se, né? Ninguém pode entristecer, por exemplo, a lei da gravidade, ou fazer com que se lamente o vento oriental. Portanto, a não ser que o Espírito Santo seja uma pessoa, a exortação de Paulo seria sem significado e supérflua, né? E Paulo aqui está ensinando e orientando bem a esse respeito, né? Deixando com clareza que o Espírito Santo tem personalidade, tem inteligência, né? Vontade, amor, bondade, sensibilidade, capacidade de se entristecer, de rogar por nós. É como diz o título, né? Que ele é o ajudador, é aquele que está ao nosso lado, né? É aquele que ajuda, não é isso? É aquele que nos momentos difíceis ele está sempre ali ao seu lado. Jesus disse: olha, eu irei, mas enviarei o Consolador para estar conosco todos os dias. Então, todos os momentos, nós temos o ajudador, né? Aquele que nos dá força, que nos orienta. Ele é pessoal, né? Ele está comigo aqui, está com você aí, né? Nos ensinando, nos orientando, né? E não nos deixa só. Então, ele não é uma mera força, né? Ele não é um vento, né? Mas ele é pessoal, não sei, tem personalidade, certo? Que maravilhoso isso, né? Saber que o Espírito Santo de Deus, ele é um ser pessoal, né? Que ele tem esses sentimentos de amar, de bondade, e isso é glorioso para nós, né?
Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Bom, e lembrando que ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele faz parte da Trindade, como a irmã Adriana deixou bem claro aí nos Mateus 28:19, que o próprio Cristo pressupôs a doutrina da Trindade, né? Ao instituir o batismo em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Queridos, o tópico 4 aí que fala de tipos e símbolos do Espírito Santo. A gente lendo os evangelhos, você percebe que Jesus usou a simbologia, né? Ele se declarou como a porta, como a luz, caminho, o pão do céu, né? Ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a porta, né? Eu sou a luz do mundo. Isso é tipo, simbologia. Tipos são pessoas, eventos, né? Figuras do Antigo Testamento que prenunciam ou prevê verdades neotestamentárias, né? Neotestamentário está se referindo ao Novo Testamento. É tanto que quando você lê o Antigo Testamento, você vê que tem muitas simbologias, né? Que a gente vê principalmente no sacrifício de Cristo, do Cordeiro, né? Do tabernáculo, que a gente vai ver mais aqui à frente, né? Enfim, vemos muitos tipos relacionados ao Espírito Santo e a sua atuação no Novo Testamento, né? Então, o estudo da simbologia, né, dos tipos, isso é importante para que a gente possa ter uma melhor compreensão, inclusive quando a gente se lê o Antigo Testamento, quando a gente chega no Novo Testamento, vocês observem que o Espírito Santo, ele nos dá uma luz de uma compreensão bem melhor, né, sobre o Antigo Testamento e a sua simbologia, né? A sua importância, tá bom? Inclusive, irmãos, se os irmãos quiserem adquirir um livro sobre simbologia, tá bom? É só falar comigo que nós temos aí, tá certo?